Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula? Porque hoje eu quero tratar com vocês de medida de tempo, tá? Reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo, escrita de data no formato dia, mês e ano, características de um calendário e seu uso, formas de medição do tempo e indicação da duração de intervalos de tempo entre duas datas. Por que eu quero trabalhar tudo isso? E o que eu vou trazer hoje para a gente trabalhar? Porque eu quero que vocês entendam um pouco a relação do tempo, né? Não só a questão de data, mas que a gente traga um contexto histórico. E aí hoje eu quero trazer para vocês um pouco do histórico do Monte das Tabocas, né? A luta que foi vivenciada aqui em Vitória de Santo Antão. Então eu quero trazer um pouco desse histórico para poder a gente compreender essa relação do tempo, né? Da medida de tempo, ok? Então vem comigo, porque a gente vai continuar aqui nesse trabalho belíssimo que está sendo feito no mês de agosto aí sobre o monte, a Batalha do Monte das Tabocas. Vamos lá? Então presta bem atenção. No dia 3 de agosto de 1645, aconteceu no Monte das Tabocas uma batalha de extrema importância para o destino de Pernambuco e do Brasil, a Batalha do Monte das Tabocas, entre o exército do invasor holandês e os pernambucanos, fazendo com que a capitania de Pernambuco ficasse conhecida pelo Brasil como terra de gente brava e destemida. Um dos fatores que ocasionou a batalha do Monte das Tabocas foi quando Dom João IV assinou uma trégua com os holandeses, deixando que eles continuassem explorando as capitanias, já conquistadas sem nenhuma exigência, abrindo mão do Nordeste brasileiro. Vamos ver o que ocorreu. Mas, quando o conde Maurício de Nassau encerrou seu período administrativo em 1644, os pernambucanos romperam definitivamente a trégua e iniciaram a revolta com pequenos grupos atacando os batavos e queimando os canaviais. Vamos ver o que aconteceu aí para a gente entender a revolta aí dos pernambucanos. Os holandeses, querendo pôr um fim na situação de revolta que se desenhava, partiu para o confronto direto na vila de Santo Antão, no Monte das Tabocas, com seu exército militarmente organizado, munidos com o que havia de mais moderno em armamentos e táticas de guerra, e numericamente superior em relação aos lusos brasileiros. Presta bem atenção que tem uns temas, né, de matemática e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em sequência, assim que a gente concluir aí a história do Monte das Tabocas. Então, os brasileiros com cerca de 1.200 homens, né, com apenas 200 armas de fogo, pernambucanos valentes e destemidos, instigados por uma força guerreira nunca vista pelo mundo, com uma tropa formada por 3 raças diferentes que se uniram, imbuídos pelo mesmo ideal: enfrentar o exército holandês, possuidor de uma vasta experiência e tradição militar. Graças à tática empregada a emboscadas, brilhou o valor pessoal dos nossos soldados, entre os quais destacamos os capitães João Paz Cabral, Agostinho Fagundes, João Nunes da Mata, Jerônimo Cunha do Amaral, João Gomes de Melo, Padre Simão de Figueiredo, o sargento-mor, Major Antônio Dias Cardoso, né, português e grande nome da batalha, além do próprio João Fernandes Vieira, afirmando assim que o dia 3 de agosto de 1645 foi o primeiro grande combate do movimento revolucionário luso-brasileiro contra os invasores holandeses, a capitania de Pernambuco, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Então, presta bem atenção aí. Eu não quero ainda falar sobre o nosso problema, não. Eu quero voltar um pouquinho para a gente poder discutir um pouco os números, né? O que tem aparecido em relação aos números, para que a gente possa entender o que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu queria voltar aqui para que vocês tivessem uma noção do que a gente está falando. Ele trata aqui
do dia em que ocorreu a batalha, né? Dia 3 de agosto de 1645. Então, ele fala o dia, ele fala o mês, ele fala o ano que ocorreu, tá? E a gente vai fazer uma relação dessa data com os dias de hoje, aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção aí também a esse número, né? Cerca de 1.200 homens. Por que cerca de 1.200 homens? Será que tinham mais? Será que ele está dando uma aproximação? Então, essa relação aí, a gente precisa perceber que ele está tendo uma noção de que havia uma quantidade um pouquinho maior, tá? Com apenas 200 armas, ele afirma que só tinham essa quantidade de armas de fogo. Então, para a gente entender que a relação do número nem sempre vai vir especificada como um número preciso, né? Inteiro. Então, ali ele deu uma cerca de 1.200, porque podem ter tido 1.199, pode ter tido aí 1.189, então uma aproximação aí de quantidade de brasileiros que participaram aí da luta, né? Da batalha. Então, aí eu queria que vocês se ligassem mais ao ano em que ocorreu o fato. Então, vamos pensar um pouco aqui com esse probleminha. Em meados de 1645, iniciou-se o movimento revolucionário luso-brasileiro contra os invasores holandeses, a capitania de Pernambuco, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Sabendo que o movimento teve início com o primeiro grande combate no Monte das Tabocas, em 3 de agosto de 1645, descubra há quantos anos aconteceu a Batalha das Tabocas e em qual século. Opa! Então, aí a gente vai fazer um cálculozinho, mas para a gente entender esse cálculo aí que eu quero saber, em 1645, né, 3 de agosto de 1645, ocorreu a Batalha das Tabocas. E eu quero agora saber há quantos anos isso ocorreu. Então, que relação eu vou ter que fazer com os dias atuais? Primeiramente, a gente vai precisar entender algumas relações aqui da medida de tempo. Então, o intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. Então, a gente precisa lembrar da questão da rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, né? É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. Então, a gente tem um movimento de rotação que representa um dia, né? O dia tem 24 horas. Então, esse movimento de rotação em que a Terra proporciona, realiza em torno do seu próprio eixo, vai me dizer que o tempo tem 24 horas, um dia tem 24 horas. Então, a gente precisa dessa relação aí do dia. Vamos agora, né, entender um pouco mais. O que eu quero trazer aqui com o calendário de 1645? Eu trouxe em agosto de 1645. O dia que ocorreu, dia da semana que ocorreu a batalha, foi numa quinta-feira. A gente pode perceber aí que o dia 3 está representado aí na quinta-feira. A gente analisando com o ano atual, aconteceu numa quinta-feira também, então a gente precisa ter essa relação de que os meses, ano a ano, nem sempre terão os mesmos dias da semana, tá? Então, em 2021, que é o ano que nós estamos, a batalha, né, se fosse ocorrer hoje, no ano de 2021, seria numa terça-feira, 3 de agosto, que foi o dia, né, da batalha que ocorreu em 1645. Então, essa relação que eu quero fazer, por quê? Porque se eu quero saber o tempo que ocorreu, né, quanto tempo faz que ocorreu essa batalha, eu preciso ter a relação do ano que eu estou e do ano em que ocorreu a batalha, tá? Então, aí a gente vai fazer um cálculozinho aqui, vai pensando aí qual é que a gente vai descobrir. Então, em 1645, o dia que ocorreu a batalha foi numa quinta-feira, 3 de agosto, caiu numa quinta-feira. E hoje a gente está, né, em 2021, ocorreu numa terça-feira, ocorreria numa terça-feira se fosse o dia, né, específico da batalha. Mas a gente comemora nesse dia em homenagem ao Monte das Tabocas. Então, presta bem atenção aí às medidas de tempo. A gente já viu que o dia, em relação à rotação da Terra, tem 24 horas. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, 15 dias.
um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um semestre, 6 meses. Um ano, 365 dias ou 12 meses. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Ó, professor, ele perguntou sobre século também. Como eu vou identificar o século? Então, a gente já viu aí que a gente precisa do ano atual e do ano em que ocorreu a batalha para a gente saber há quanto tempo ocorreu esse fato, né? E aí, aqui eu preciso saber do século. Século eu represento por 100 anos, tá? A cada 100 anos eu tenho a representação de um século. Então, vamos ver aqui como é essa representação. Vamos fazer aí um resuminho do que a gente já vem falando. O mês é o intervalo de tempo correspondente a um determinado número de dias. Então, um mês, ele pode ter 28 dias, né, como o mês de fevereiro. Nos anos bissextos, a gente sabe que aumenta esse dia em fevereiro, a gente passa a ter 29 dias. E aí, tem meses que tem 30 dias, 31 dias, mas para representação de cálculo, a gente utiliza como se o mês tivesse 30 dias. Ok? Se liga nessa dica aí, que é importante. Então, o ano é o tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, para que eu complete o ano, né, eu preciso que eu tenha a representação do ano. A Terra, ela vai levar, ela precisa dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, normalmente, um ano corresponde a 365 dias, como a gente viu lá no quadrinho. No entanto, de 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias, que é aquele diazinho que aumenta lá em fevereiro, que a gente fica com 29 dias em fevereiro, que é o ano bissexto. Beleza? Deu para entender? Aí eu preciso trazer para vocês também um históricozinho dos números romanos, porque a gente vai trabalhar com séculos também. Então, os números romanos, né, ou algarismos romanos, como a gente pode chamar, são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros. Horas dos relógios, vocês podem ver que tem relógios aí que tem representaçãozinha dos algarismos romanos, tá? Nomes dos papas e reis, dentre outros. Pesquisem aí essas outras informações, que a gente hoje vai se deter apenas ao século, beleza? Então, presta bem atenção. A divisão do tempo em séculos é representada em algarismos romanos e não em algarismos arábicos. Lembra lá do histórico do início, na nossa primeira aula, que eu trouxe aqui o histórico dos algarismos arábicos, que é os algarismos que nós utilizamos no nosso dia a dia? Então, essa representação não vai ser com eles, e sim com os algarismos romanos. Então, vivemos hoje no século 21, que corresponde ao período do ano 2001 a 2100. Lembra lá que tem que ter 100 anos para eu representar um século? Então, de 2001 a 2100, eu represento aí o século 21. Mas, professora, 2001 está 20 ali no início. Como é que eu faço essa representação? Essa representação eu vou fazer da seguinte forma. 20 mais 1. Toda vez que o ano, eu sei que vai ser o século 21 por conta lá do 2100, tá? 2100, porque eu estou finalizando o século 21, tá? Mas, para eu saber essa representação, então eu vou de 2001, 2002, 2003, o que é que eu vou fazer? Pego o 20, que está ali inicial, e somo mais 1, que aí eu sei que é o século 21, tá? Então, presta atenção na tela, basta cortar o algarismo das unidades e o algarismo das dezenas, e depois acrescentar 1, tá? Então, aí 20, cortei o 0, cortei o 1, que está lá na ordem das unidades de dezena, e o que é que eu faço? Acrescento 1. Então, vamos lá para essa representação. Então, está aí as medidas do século. O século 1 foi de 1 a 100, né? 101 a 200, século 2. Vamos ver aqui onde está o nosso século. Ó, século 20, não aparece aí o século 21, mas a gente já viu lá que de 2001 a 2100 é o nosso século 21. Eu acho que você já procurou aí nessa tabela onde está aí o século que representa o ano de 1645, mas eu já dei a dica aí para você calcular. Tira a unidade, tira a dezena, fica lá 1616 mais 1,
Já dei a dica, que a gente já vai para a resolução, e aí você já tem a dica de que século ocorreu a Batalha do Monte das Tabocas. Então, para solucionar o nosso problema, né, eu preciso que vocês relembrem o que foi pedido. Então, a gente quer saber aí há quantos anos aconteceu a Batalha das Tabocas e em qual século. Então, vamos lá para a gente solucionar. Para saber há quantos anos aconteceu a Batalha das Tabocas, eu preciso fazer o seguinte cálculo, uma subtração, tá? Então, 2021, que é o ano atual que eu estou, eu vou subtrair 1645. Como é que a gente faz a subtração? Pega a primeira ordem das unidades e aí a gente faz. Ô, professora, mas está naquela representação que a senhora falou, 1 menos 5. O 1 está em cima, é menor do que 5. O que é que a gente tem que fazer? Vai lá na uma ordem superior, aí no caso a ordem das dezenas, vamos tirar uma dezena daí e fazer o nosso cálculo. Eu fico com 11 unidades, porque 10, né? Uma dezena representa 10 unidades, 10 mais 1, 11, 11 menos 5, 6. Opa, já descobri. Sobrou quem lá na ordem das dezenas? O 1. Então, ô professora, tem aí um 0, né, que não está me ajudando a fazer essa representação. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos para o 20? Eu preciso tirar uma dezena, né? Na realidade, aí eu estou tirando uma centena. Lembra que a gente está na ordem das centenas. Mas eu faço a representação para dezena para facilitar meu cálculo. Porque eu não vou pegar aí 111 para fazer, né, a representação, porque eu já fiz lá com a ordem das unidades. Então, vamos representar como se na ordem das dezenas eu tivesse 11, né, para subtrair com 4. 11 subtraindo com 4, eu vou ter quem? 7. Beleza? Deu para entender? Então, peguei lá, ó. Ah, professora, só cortou o 20, porque eu peguei do 20, né, aí que estava, a representação de uma dezena. E aí fiz aqui 10 mais 1, 11, 11 menos 4, 7. Agora eu posso continuar a subtração. Por quê? O 9 que está aí na ordem superior da subtração, eu posso subtrair com 6. 9 menos 6, 3. Opa! E 1 menos 1, porque é o que sobra ali também, ó, na parte vermelha, que a gente vê que a gente cortou o 2. 1 menos 1, 0. E aí nós temos que há 376 anos ocorreu em Vitória de Santo Antão, acontecia aí a Batalha do Monte das Tabocas. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou para o quadro para a gente entender melhor essa representação, mas vamos ver qual é o século, né, dessa representação? Qual é o século que ocorreu a batalha? Então vamos prestar aí bem atenção. Para saber em qual século ocorreu a Batalha das Tabocas, a gente vai fazer o seguinte fato. 1645, olha lá que eu cortei o 45, ficou 16, 16 mais 1, 17. Opa, professora, o 17 é aí que a senhora representou na continha, é a representação de um número indo-arábico. Então, qual é a representação que eu tenho que fazer? Olha cá, no outro cantinho, aí embaixo da frase, século 17, que é representado como X, V e os dois izinhos, tá? O algarismo romano ele é representado por letras. Então, a gente tem que ver essa representação. Então, a gente pode notar lá no texto que tinha Dom João IV, né? Que lá ele traz essa representação, porque existiam outras pessoas dentro da onde ele vivia, né? A família real tinha essa representação da sua descendência. Então, eles representavam por esse algarismo romano. Dom João IV, tinha também Dom João V, surgiu Dom João V, Dom João VI, e aí vocês vão ver dentro da história, mais à frente, mais representações como essa. Beleza? Então, a gente chega ao final, mas eu queria ir para o quadro rapidinho para a gente representar aquele cálculo, né? Para que vocês pudessem visualizar melhor. Então, a gente tem o quê? 2021 e 1645. Lembram disso? Foi essa conta que a gente precisava fazer. Lembra que esse algarismo aqui, ó, está menor do que o algarismo que está embaixo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar uma dezena, transformo em 10 unidades, 10 mais 1, 11, 11 menos 5, 6. Confere? Olha de novo aqui o 1, menor do que o 4. O que é que a gente tem que fazer?
Pegar daqui do zero. Ô, professora, mas eu preciso pegar uma dezena, né? Na realidade, a gente está pegando uma centena, que está vindo para a ordem das centenas. Então, eu ficaria com 121 para esse cálculo. Só que como eu já resolvi aqui, para facilitar o meu cálculo, eu faço a representação como se eu estivesse pegando uma dezena. Então, uma dezena daqui, eu preciso tirar do 20. Então, 19 e eu elimino 20 aqui. Então, agora, quem veio para cá? Olha, 10 unidades. 10 unidades mais 1, 11 menos 4, 7. E aí, agora eu continuo. 9 menos 6, ó, porque ele está maior, 3 e 1 menos 1, 0. Beleza? Só para vocês terem a comprovação de como é feito, né? Para a gente entender melhor. E aí, eu chego ao finalzinho da nossa aula. Então, vejam que com o contexto histórico do Monte das Tabocas, a gente pode fazer o quê? Trazer um histórico sobre a rotação, né, completa do planeta Terra. Né? Então, a gente precisava ter essa relação, né, desse conhecimento para a medida de tempo. Então, a rotação completa do planeta Terra é compreendida com um dia, que possui 24 horas. A gente compreendeu aqui, através do texto também, como cada semana do calendário é composta por 7 dias, ou seja, 7 rotações completas do planeta. A representação do tempo em séculos, que é representada em algarismos romanos e não em algarismos arábicos. A gente viu lá no texto esses algarismos romanos. A gente viu a representação do tempo de ocorrência de um fato, né? A gente, em 2021, pôde ver que há 376 anos ocorria a Batalha do Monte das Tabocas. Então, vejam que a partir de um histórico, a gente pode trabalhar a matemática de uma forma diferenciada. E é isso que eu queria deixar para vocês. Segue a nossa referência e não tem como não agradecer, porque é sempre uma satisfação encontrar vocês aqui do outro lado da telinha, e eu deixo para vocês o meu abraço, porque não há nada mais gratificante do que saber que você está aí assistindo às nossas aulas. Eu espero ter deixado um pouquinho de conhecimento para vocês e espero que na próxima aula vocês estejam aí coladinhos comigo para a gente dar continuidade às aulas de matemática. Até lá!